Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que é do Ministério de Louvor. Eu tinha falado no grupo que ia postar alguns vídeos para determinadas funções, subgrupos do Ministério de Louvor. Foi eu senti no coração, Deus falou comigo durante a semana passada e eu vim trazer aqui alguns vídeos específicos. Esses vídeos não é vídeo direcionado para A ou B, até porque os assuntos que nós vamos falar aqui são assuntos que eu identifiquei em algumas pessoas e eu falei com elas, já falei, elas sabem disso, então quando eu estiver falando ela vai saber, o já falou comigo sobre isso. E agora esse momento é para o coletivo, esse assunto aqui é para todos, tá? Esse assunto é para todos. Vou fazer 5 vídeos, um vídeo para os ministros, outro para as vozes, backs, né? Mas vozes no geral, outro para os músicos, outro para a equipe de sonorização e um no coletivo. Só que esse nosso primeiro vídeo, que nós vamos falar sobre os ministros, o primeiro vídeo tem 2 enfoques. O primeiro enfoque é os ministros, que são todos nós, somos ministros do Senhor, e o segundo enfoque, que é o ministro, aquele que está ali conduzindo a adoração no altar, tá bom? Lembre-se que são 2 enfoques para os ministros que nós vamos trabalhar. Estou aqui com a minha agendazinha, o meu diário, na verdade, né, que foi um presente que eu ganhei, que tem me abençoado muito, tudo que eu risco, tudo que vem na minha cabeça, todas as canções, as palavras, as ministrações, eu jogo aqui no meu diário. É uma ferramenta aqui que tem me abençoado bastante. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos iniciar, então, esse nosso momento de reflexão, tá? Abre a tua Bíblia aí, onde você estiver, por isso que eu pedi para você só assistir o vídeo quando tiver em um tempo de qualidade. Abre a tua Bíblia lá em Atos, tá? Atos capítulo 26, versículo 16. Também anota aí no cantinho, depois se você quiser. Para cada vídeo eu tenho um estudo que eu montei, tá? Cada videozinho tem um estudo que eu montei. Anota também Romanos 15, 16 e deixa aí no cantinho. Se a gente não usar, mas você tem ele aí. Eu vou ler aqui. Se o vídeo ficar longo, eu coloco ele pelo Drive. Se não ficar tão longo, eu jogo ele no grupo do WhatsApp. O que acontece? Atos 26, a partir do versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. 18, para encerrar. Para lhes abrirem os olhos. Para abrirem os olhos. E os converteres das trevas para a luz. E da potestade de Satanás para Deus. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse texto é um texto muito tremendo. Amém, Deus, que possamos iniciar nosso momento de reflexão da Tua Palavra e que tudo seja conforme a Tua vontade. Amém. Amados, nós vamos falar sobre ministros, com ministros, para ministros, de ministros. Então eu espero que você abra seu coração e ouça o que vai ser dito aqui com muita atenção. Quando a gente fala sobre ministros, o que é ministros? Ministros, ele tem 2 conceitos básicos sobre ministros. Eu vou trazer um conceito da terminologia latim e do significado em hebraico. Ministros, ele deriva da palavra minister, do latim, e essa já veio de minus, também do latim, que significa menor. O menor, o inferior, o pequeno, no termo de latim. O que era o ministro? O ministro, no conceito latino,
do latim, era aquele que servia ao magistrado. O magistrado era o superior e o ministro, ele seria o inferior. Hoje, no nosso conceito atual, é invertido isso, né? A gente vê os ministros do STF é o que estão no topo, né? Mas a ideia de ministro é de menor, de inferior. Quando a gente vai para o conceito hebraico, esse conceito ele ganha mais forma e mais volume. Ministro, no conceito hebraico, significa servo, obediente, escravo no sentido de servir. O ministro é o que serve. Na Igreja Católica, o ministro era o padre. Era aquele que conduzia o evangelho, o povo do evangelho. Com essa introdução bem pequena, bem básica, eu quero entrar nessa primeira ideia. O que é o ministro na casa do Senhor? O ministro é aquele que é o menor e é o que serve. Repito, o ministro é o menor e é o que serve. Todos nós, no Ministério de Louvor, e todos aqueles que servem na casa do Senhor, são ministros do Senhor. Existem os ministros da palavra, os ministros de louvor, os ministros da entrada, que são da recepção. O ministro, de forma bíblica, quando a gente lê o Novo Testamento, é aquele que leva o Evangelho, é aquele que anuncia o Evangelho. Quando você for ler os outros textos que eu passei lá em Romanos também, é aquele que leva o Evangelho. E levar o Evangelho, amados, é através da palavra, através do louvor, através da atitude, através do gesto. Todos nós somos ministros. Todos nós. O batera, o baixista, o back, quem está lá no som, todos nós somos ministros. Nós devemos ser os menores e os que servem. Você tem sido o menor? Você tem servido? Você tem aparecido menos e servido mais? A função do ministro é justamente essa. Você tem deixado o que você acha, as suas frustrações, as suas chateações de lado e tem sido melhor, tem servido, tem lavado os pés, tem praticado o amor? É a primeira reflexão. Quando a gente vai lá para Atos, e quando a gente lê esse texto, esse momento aqui desse texto é justamente o momento que Paulo está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa. Paulo já tinha conhecido o Senhor, e ele faz um resumo antes de quando ele conheceu o Senhor. E quando ele chega nesse momento, ele fala que Jesus falou para ele assim, lá no versículo 16, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Foi para isso que Jesus apareceu para Paulo. Foi para isso que Jesus apareceu para você. Para te constituir ministro e testemunha. Ministro e testemunha andam lado a lado, amados. Ministro e testemunha. Você é um ministro e testemunha. Você tem sido uma testemunha? Você tem mostrado o que Deus tem feito na tua vida através da tua arte, através da tua adoração? Você tem mostrado? Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda. Aí eu vou pular lá para o 18. Olha isso aqui. Para lhes abrirem os olhos e converteres das trevas. Olha a tua função. A tua função é de ministro de testemunha, é abrir os olhos, apontar a direção. É conversão. Será que é uma tarefa fácil? Uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. E para cada vídeo, amados, eu separei 5 pontos que eu quero que você reflita. Para cada vídeo eu separei 5 pontos. E os primeiros 5 pontos são esses aqui que eu quero falar com você. O primeiro ponto é relacionamento com a palavra. O ministro do Senhor, e agora eu quero falar com todos e com os ministros que estão no altar. Todos nós temos que ter relacionamento com a palavra, amados. Viver isso. Eu tenho visto algumas pessoas indo para a igreja sem Bíblia. E nem no celular abrindo durante a palavra. Não se engane. Eu estou em casa, estou distante, mas eu sei o que se passa na igreja. Amados, eu tenho os meus jeitos. Eu sei quem falta nas escalas. Eu sei quem chega atrasado nas escalas. Eu sei quem está
agindo assim, agindo assado. Eu sei, eu tenho acompanhado à distância, é minha função enquanto liderança, eu tenho acompanhado tudo isso. Tanto é que no dia que o cabo do teclado quebrou, eu já fiquei sabendo no outro dia já. Quando o cabo. E ninguém me contou. Ninguém me contou assim. Eu já fiquei sabendo no outro dia sobre o cabo do teclado. Então, mas eu estou distante, mas eu estou perto, eu estou em cima, eu estou vendo. Então, o que eu quero que você analise nesse primeiro ponto? Você tem tido um relacionamento com a palavra? Isso é para todos. E agora só para os ministros. Ministro, você tem tido um relacionamento com a palavra diário? Porque o que você faz para a igreja, com a igreja durante a sua adoração, quando você está conduzindo o louvor, é um reflexo do teu relacionamento com a palavra. Você tem tido um relacionamento sincero com a palavra? Tá só nós aqui, só nós dois aqui. Você tem tido esse relacionamento com a palavra? Você tem meditado na palavra antes de subir no altar, sobre os louvores que você escolheu? Você tem parado para pensar sobre as mensagens que o teu louvor tem trazido e buscado na palavra aquilo para poder ministrar para a igreja? Você tem feito isso realmente? Tem feito isso? Você tem buscado esse direcionamento na palavra? Você tem que ter um relacionamento com a palavra diário. E muito mais ainda, na tua semana de ministração, você tem que estar buscando na palavra os textos que são trazidos nos teus louvores. O segundo ponto que eu quero trazer para você aqui é sobre primeiro Deus deve aparecer. Mas a primeira coisa que tem que aparecer no altar é Deus. Deus tem que aparecer no altar. Deus tem que ser o alvo durante a ministração. Você tem deixado Deus aparecer no altar antes de você? Ou às vezes você tem chegado tão atrasado que não dá tempo nem de Deus chegar junto contigo? Ou então você tem chegado tão assoberbado, ou soberbo também, ou tão orgulhoso, ou tão cansado que não tem deixado Deus aparecer para você? Se Deus não tem aparecido nem para você, como que Ele vai aparecer para a igreja? E eu quero te falar uma coisa, que Deus tem que aparecer. Quando você abrir a tua boca no altar, quando você abrir a tua boca para falar com a igreja do Senhor, a igreja do Senhor tem que sentir na tua palavra, Deus. Só isso. Mas se eu tenho defeito, eu estou cansado, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, eu também tenho, todos nós temos. Os homens de Deus na Bíblia também tinham. E nós temos que buscar Deus, amados. Nós temos que refletir Deus. Ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, ninguém. Nem mesmo a tua família. Você vai descontar os teus problemas e frustrações nos teus filhos, na tua esposa. Tuas esposas. É Salomão, é? Você vai descontar neles? Não, você não vai fazer isso. Então, amados, eu quero que você entenda que você, ainda mais porque escolheu entrar no ministério de louvor, e ainda mais porque você é ministro que tem uma responsabilidade muito grande de direção, de abrir os olhos, de conversão, que você saiba que você tem a obrigação sim de buscar a palavra do Senhor e que Deus apareça antes. Não é você, não é ninguém que está ali no altar. Por mais que alguém esteja fazendo uma performance, mas aquela performance não é para Ele, é para Deus. É adoração. Independente de performance, independente de qualquer coisa, o que nós fazemos é para Deus, a nossa adoração é para Deus. O terceiro ponto, amados, é sobre os louvores. E agora estamos afunilando e falando só para os ministros. Isso reflete em todos, em quem está no som, nos músicos. A escolha dos louvores reflete em todo mundo. Você tem escolhido louvores que você gosta ou você tem escolhido louvores para a igreja do Senhor? Os louvores que você tem escolhido são louvores para você ou para a igreja? Porque eu vou te falar uma coisa, se os louvores forem para você, vão ficar lindos também, vão ficar maravilhosos. Se bem ensaiados também, às vezes a pessoa escolhe louvor que ela gosta e nem ensaiado fica, e nem mesmo ela pega a letra, mas se você ensaiar, vai ficar lindo. Mas não foram escolhidos para a igreja. Mas escolham louvores. Depois desse relacionamento com Deus, com a palavra, que foi o primeiro ponto, depois de você deixar Deus aparecer, que é o segundo ponto, escolham louvores que o Espírito Santo te conduziu, amados. Não porque você gostou, mas que o Espírito Santo te conduziu. Muitas vezes é muito melhor você estar cantando louvores antigos com letras fáceis que a igreja vai cantar contigo, do que você ficar insistindo em louvores que você gosta e a igreja não corresponde. Às vezes você está no altar, está cantando um louvor lá tão lindo, porque, olha, tem louvores que eu acho lindo, maravilhoso, e a igreja nunca corresponde. Mas o meu gosto
não é o gosto da igreja. E eu sou o menor, e eu sou servo, então eu tenho que servir de bandeja para a igreja uma adoração para a igreja cantar. Isso influencia no tom da música, tem que ser um tom para a igreja cantar também. Isso influencia na letra da música, uma letra de fácil compreensão. Isso influencia nos volumes dos instrumentos para a igreja poder cantar também. E a minha vontade, mas é de sentar a marreta, de tocar, mas não posso. Não posso. Existe momento para tudo, mas não posso. Quem me conhece sabe que eu gosto de tocar forte, mas não posso. Porque a prioridade é para a igreja cantar. Assim como eu já fui em lugares onde tive a oportunidade de sentar a marreta e, meu Deus, foi legal demais. Mas não é a regra. E você, quando escolher os louvores, escolha louvores para a igreja. Louvores com base bíblica. Os louvores que você escolher, vai na palavra, estude eles na palavra. Amados, durante todo o meu tempo de ministério, eu conheci um ministro que, quando eu chegava na igreja, se a gente marcasse 6 horas, ele estava lá 5h30, sentado sozinho no altar, lendo o texto que aparecia nos louvores, Cirilo, Júdice, ele estava lá lendo, meditando e orando. E quando ele ia ministrar para a igreja, ele ministrava em cima da palavra, naquela parte do louvor. Cara, aquilo era muito lindo, muito tremendo. Deus usava muito aquele cara. Era muito tremendo, mas faz efeito. Tem resultado isso. O resultado é para Deus. E a ministração, amados, ela tem que ser, ainda dentro dos louvores, ela tem que ser focada. Não é atirando para todos os lados. Pá, 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 pá. Esses 3 primeiros pontos, se você pensar bem, é a base de tudo que acontece no nosso ministério de louvor, porque a gente ensaia, faz tudo e desemboca no culto. O ensaio, ele desemboca no culto. E a gente toca, adora, depois de fazer tudo, escolher louvor, escolher letra, ensaiar, a gente termina lá no culto. Lá é o auge, né? Lá é onde a gente mostra o que a gente fez. E tudo isso tem a ver nessa escolha dos louvores. E quando a gente fala ainda dentro dos louvores sobre ministração focada, eu tenho algo aqui para falar para você. Se você esquecer a letra do louvor, se você não souber conduzir o louvor, não busque uma forma auxiliar. O que é essa forma auxiliar? O que tem acontecido? Ministrações não focadas. Ministrações que não têm sido direcionadas pelo Espírito Santo. A pessoa não sabe como fazer e começa a falar para a igreja. Bater na igreja. Cobrar a igreja. Vamos, eu sozinho não vou dar conta. Vamos todos juntos. Amados, isso não é um direcionamento, não é uma ministração focada. Você tem que conduzir a igreja, não sequestrar a igreja. A igreja tem que chegar a uma adoração e não você empurrar a adoração. Você é um canal que mostra o caminho, abre os olhos, direção. Lembra lá? E você conduz para a conversão. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo. A gente só é o caminho ali, a ferramenta. Mas quem faz tudo isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz tudo isso. Evite ministrações aleatórias, ministrações genéricas, ministrações de desespero. A pessoa acha que não está fluindo com ela, acha que a igreja não está cantando, não está correspondendo e começa a falar de forma desenfreada. Amados, isso amordaça a igreja. A igreja cruza os braços, literalmente, e não começa a adorar. A culpa não é da igreja, a culpa é minha, que não entendo a minha função. Entenda a sua função. Você é um ministro que dá direção e conduz a conversão. Entenda. Se não está fluindo, canta lá o louvor do comecinho ao final e encerra. E deixa que a palavra venha e a palavra vai resgatar. Quando a palavra vier com o ministro da palavra, que é o outro que vai trazer direção e condução. Mas não faça na força do seu braço. Por favor, não faça na força do seu braço. Quantos louvores e ministrações que eu já participei lindos, onde o ministro só cantou e a igreja se despedaçou.
Quantas ministrações eu já participei que o ministro trouxe uma mensagem ali do trono e a igreja foi ali, se acabou na presença de Deus. Então, amados, não existe regra. Você não é obrigado a ministrar todos os louvores e eu nem acho isso correto, porque o Espírito Santo não trabalha assim. Às vezes, durante 3 louvores, tu vai ministrar um e às vezes tu não ministra nenhum. Eu digo palavra de ministrar, de conduzir, porque ministrar nós estamos cantando os louvores e estamos ministrando. Mas você tem que entender, tem que gerar maturidade na sua vida, gerar maturidade e entender que a ministração não é tua, a ministração é para a igreja. E nem sempre é preciso. E outra, a igreja não é nosso filho, a igreja é filho de Deus. Então, quem bate na igreja é Deus, não é a gente. Tá, amados? Então, tudo isso está relacionado com os louvores que a gente escolhe. Tudo isso está relacionado com o que a gente faz. E assim, para mim, ter maturidade e crescimento na função que eu exerço, eu preciso entender tudo isso que está sendo falado. Eu busquei na palavra, amados, eu orei, eu meditei. Eu não estou falando nada aqui porque eu quero. Estou falando porque é o direcionamento que eu tive. Então senta, reflete. E não acha assim, isso aí não é comigo não, isso aí é com fulano, é com todos, amados. É com todos. Isso é com A, não. Isso é com todos. Esse momento aqui é para todos, tá? O quarto ponto é adoração ou sacrifício. E sacrifício aqui, gente, estou falando de obrigação, de aquela coisa que a pessoa faz porque é o jeito, tá? Não é sacrificial, não. Você tem feito adoração ou tem sido um sacrifício, uma obrigação que tu está fazendo? Quando termina o louvor, graças a Deus? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Você tem se sentido aliviado quando encerra a escala? Ou você tem se sentido honrado por ter participado de mais uma escala? Adoração ou sacrifício? Esse é o momento que você vai sentar e vai refletir sobre isso. E o último ponto é identidade. O ministro, ele tem que ter identidade. Eu tenho que olhar para o Epáfras e dizer, esse é o Epáfras. Eu tenho que olhar para o Raimus e falar assim, cara, esse é o Raimus. Agora imagina eu olhar o Raimus cantando, o Jardim cantando um louvor e eu dizer assim, rapaz, esse daí é o Fernandinho, você não é o Jardim, não. Amados, busque identidade. Não imite ninguém. Mas eu gosto de fulano. São referências, eu tenho as minhas. A gente tem as nossas referências, mas a gente não tem que imitar ninguém. Tá? Não tem que fazer os mesmos trejeitos do cara que faz lá no louvor. Não precisa. Mas referência, busque à vontade. Ouça bastante louvor, ouça ministros que você não gosta, que você aprende muita coisa. Gente, eu ouço todo tipo de música de louvor, todo tipo de louvor eu escuto e eu aprendo muitas coisas, tanto na técnica, quanto ouvido e quanto também de ministrações com outros ministros que eu não gosto. Porque hoje mesmo eu escutei um louvor que não é um louvor que é o ritmo que eu gosto, mas é um louvor que tocou muito em mim, foi o louvor que eu postei no grupo da igreja, foi o que a minha irmã mandou para mim. Aquele não é um ritmo que eu gosto. Cara, mas aquele louvor falou muito comigo. Olha a oportunidade que se eu fosse ministro, eu ia perder de levar para a igreja, de ministrar uma canção para a igreja receber, porque eu não gosto. Tá entendendo? Então, às vezes, são os 5 pontos que eu quero que você medite em casa, e que você reflita. Relacionamento com a palavra. Primeiro é Deus tem que aparecer. Louvores. A forma de escolher os louvores são para a igreja. A base bíblica. As ministrações têm que ser focadas e não genéricas. Adoração. Você tem que subir no altar para adorar e não um sacrifício, uma obrigação sua. Se você está fazendo isso, mano, me procure. Essa está pesada. Eu não estou conseguindo. Eu deixo você fora um tempão aí, meu amigo. Eu não quero ninguém subindo no altar por obrigação. Imagina a cabeça do Jorge que tá tocando toda semana. Cara, o Jorge tá tocando toda semana. É cansativo. É cansativo tocando toda semana. Eu vejo pessoas que ministram uma semana sim, 2 não, ou 3 não, e diz que tá cansado. Que me dá um tempo da escala e tal. Deixa eu ficar mais um tempo fora. E eu digo, meu Deus, gente. É pra Deus, não é pra ninguém, não. Não é pra mim, não. E tá aí o Jorgeão aí tocando toda semana. Fomento, glória a Deus, tô nem aí, é fomento. Mas tá aí, tocando toda semana. E o que eu quero não é que a pessoa tenha fome de tocar. O que eu quero é que a pessoa tenha fome de adorar. De subir e adorar ali. E a identidade, amados, que é o último ponto. Tá bom? Esses são os 5 pontos. Eu quero orar sobre a tua vida. Eu espero que você
eu ouço essa oração, fecha teus olhos, eu vou fechar o meu, e é isso aí, tá? Obrigado, Deus, por estarmos aqui, trazendo essa palavra, esse período de meditação, de reflexão, que possamos, Pai, a partir daqui produzir ainda mais frutos. Somos ministros de excelência na tua casa, nós precisamos crescer, mas nós sabemos que só fazemos isso graças a Ti, dependendo de Ti, Deus. O Senhor é o único existente na nossa vida, o único que pode nos salvar é o Senhor. E, Pai, obrigado por estarmos na Tua casa, te adorando, e que possamos crescer, Pai, na Tua palavra, que possamos crescer diante de Ti, que possamos, Pai, buscar uma maturidade, possamos deixar de fazer as mesmas coisas que não Te agradam, Pai, que possamos deixar o espírito de meninice e buscar, Pai, um espírito de maturidade diante de Ti. Obrigado, Pai, eu agradeço a todos por esse momento. Eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? E reflitam muito sobre isso. Amém.